Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Domingos e sejam bem-vindos à primeira edição da escola, Lições Jovens, né? Lições Jovens, Lições Bíblicas Jovens. Aqui é o Gustavo Domingos e estarei dando a aula dos jovens aqui pela internet. É um projeto que Deus tocou no coração para me fazer, né? Um projeto que Deus vai me abençoando, né? Esse projeto aí. E só tem que agradecer a Deus, né? Ele tem dado capacidade para aprender, capacidade para ensinar, né? Só tem que ter gratidão a Deus das coisas aí, né? E eu vou dar, né, essa lição. Vamos aqui, né? Eu quero, antes de começar a falar as coisas, quero fazer uma oração, né? Agradecer a Deus a oportunidade, né? Então vamos estar lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, pela oportunidade, Senhor Jesus, de estar ensinando, Senhor Jesus, para esses jovens, Senhor Jesus, que é necessário, Senhor Jesus, que aprender mais da sua palavra, é necessário, Senhor Jesus, aprender mais daquilo que a sua palavra nos ensina, Senhor Jesus, e Senhor, que eu só tenho que te agradecer, Senhor Jesus, por tudo, Pai, por esse projeto, Senhor Jesus, que eu estou fazendo, Senhor Jesus, para que a gente possa aprender muito, Pai, nesse trimestre, dos jovens, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos seus filhos, Deus que está assistindo pela internet, no celular, Senhor Jesus. Visita, Pai, os pais que estão colocando seus filhos para assistir, Senhor Jesus, que o Senhor vai abençoar a vida deles, Senhor Jesus, que o Senhor vai abençoar dos jovens, Senhor Jesus, que estão aqui, Senhor, assistindo essa aula, Senhor Jesus. Querido Pai Santo, muito obrigado, Pai, por tudo, Senhor Jesus. Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Jesus. Vamos fazer essa EBD, né? Essa escola bíblica, né? Como eu falei, escola bíblica aí. Falei EBD, que é dominical, mas é só EB, só EBS no caso, né? E nós vamos fazer o estudo da CPAD, né? Da revista da CPAD, né? Que é dos jovens, lições bíblicas jovens, segundo trimestre, chamamento, instrução e conselho, né? Alcance uma vida cristã feliz com ensino dos salmos, né? Então esse trimestre aí, né, nós estaremos estudando essa aula aqui, estamos fazendo os estudos dela, né, e espero que a gente possa aprender muito juntos, como jovens, como igreja, né, é importante, né, a gente tem um ensino com Deus, né, uma vida de alegria em Cristo, né, dos salmos e seguindo a Cristo, e é importante, necessário, a gente ter uma vida de ensino, né. Nós vamos estudar esse trimestre, né, que nós vamos ver que nesse trimestre o livro nós vamos estudar as porções do livro de Salmo, né? Nós vamos ver que é umas belíssimas expressões, né, do Espírito Santo, né, pelos seus autores aí no Antigo Testamento, né. E o livro de Salmos é a melhor forma, né, de a gente expressar o nosso amor, nossa alegria, nosso louvor, tristeza, raiva, frustração, dúvida, solidão, perdão, uma boa forma, né. O livro de Salmos nos instrui, né, não que a Bíblia toda nos instrui, né, mas o livro de Salmos também nos instrui também, né? Porque os grandes salmistas fizeram salmos nas grandes dificuldades da vida. Os salmistas, eles fizeram essa tudo em momentos de dificuldade da vida, né? E os salmos nós vamos aprender muito bem sobre isso, né? Vamos aprender muito bem sobre essa situação aí, né? Nós vamos vou falar aqui o sistema das aulas aqui, slide, né? Vou fechar aqui um pouquinho aqui, né? Sumir aqui em cima. Nós vamos ver hoje o livro de Salmos, que é esse aqui, né? Eu botei a flechinha aqui para indicar essa lição de hoje. O livro de Salmos. Daí na próxima aula nós vamos lá para o caminho do ímpio e do justo. Aula 2. Aula 3. O Messias já veio. Aula 4. O bom pastor está comigo. Vamos lá, próxima aula. Aula 5. Estando no culto santo a Deus. Esse aqui é legal. A gente vê isso aí. Questão bom culto santo. Como que a gente
para prestar um culto santo ao nosso Deus, né? Isso aqui é legal. Essa aula aí. 6. O anseio da alma por Deus, né? Deus quer que a gente, Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, né? A gente que seja. 7. Perdoa-me, Senhor. Esse daí vai. Eu acho que esse tema aqui vai fazer chorar muita gente. Os jovens vão chorar com esse tema aí. Né? Vão. Porque nós somos falhos, nós somos suscetíveis às falhas. Mas o Senhor está conosco, né? 8. Alcançando um coração sábio. Vamos ver como que a gente pode acontecer, né? Sabedoria. Eu acho que não sei se eu falar de Salomão em algum momento aqui. Eu sei. Né? Vamos descobrir, né? Vamos descobrir junto. Eu também estou aprendendo aprendendo com vocês também. Né? Não estou aprendendo sozinho não. Estou aprendendo um pouco com vocês aí também. Né? Aula. Isso é o 9. Acho que é Salmo 91 isso aqui, né? Habitando no esconderijo do Altíssimo. É Salmo 91, se eu não estiver enganado. Se eu me falar, não estiver errado. Nós vamos estudar isso, né? Então, isso, né? Que somente Deus, ele é nosso refúgio, nossa fortaleza. Lição 10. Bendiga ao Deus Criador. Né? Vamos falar como a gente deve dizer ao nosso Senhor, nosso Deus, que nos criou, que nos fez. Né? Lição 11. Livramento e ação de graça. Né? Nós temos que ser gratos, assim, vamos ver. Né? Os livramentos que Deus foi tudo que Deus já fez em nossas vidas, né? Que Deus já fez nossas vidas e ainda vai fazer ainda. Lição 11. Lição 12. Quanto ama a sua palavra. Talvez vai cair um Salmo 119 aqui, né? Eu não estou conversando, eu não estou com a revista não, viu? Então, eu estou cheio de material aí, estou por fazer, né? Quanto ama a tua palavra. E a última, a beleza da unidade espiritual, né? A última aula, aula 13, para fechar o segundo trimestre. Né? Nós vamos estar estudando essa palavra aqui. Nós estaremos estudando ela. Né? Então que a gente vai ter muitos ensinos interessantes aqui nesse trimestre e vamos indo, né? Eu confesso que eu não tô. Esse estudo aqui é dessa PAD, tá bom? Eu vou deixar um link aqui do site desse, se vocês quiserem se interessar pela revista. Mas eu vou mandar vou ter outro link também, se você quiser acompanhar as aulas aí com cada tema. Eu fiz um PDF aí pra te fazer aqui, vou deixar na descrição também. Deixar o link tanto da revista, né, dessa PAD, né, incentivar vocês a comprar também, que é importante. Né. Eu confesso que eu tô meio quebrado desse PAD no momento, né, dos jovens no momento. Né, eu confesso, mas acho que Deus vai abençoar de uma forma e vamos dar as aulas, tá bom? Essas aulas eu vou me esforçar para dar uma melhor aula, o que eu puder dar para vocês. Né? Vou dar o meu melhor. Essas são as 13 lições que a gente vai estudar. Né? Se você quiser pausar o vídeo aí, vamos deixar um tempo para pausar, se você ver cada tema aí, tá na tela, tá bom? Vou deixar o link da lição já vai estar na descrição, né? Como eu falei antes. Né? Vamos ver aqui o tema de hoje, lição 1, o livro dos Salmos. Vamos estar estudando livro dos Salmos. Vamos conhecer mais hoje, né? Hoje nós vamos conhecer mais sobre o livro dos Salmos, né? A aula então ficou até um pouco longa, mas isso é o que menos importa agora. O importante é que a aula esteja estudada aqui. Né? Nós vamos estar lendo aqui, beleza? O texto principal diz assim: e disse-lhes: são essas as palavras que vos disse estando ali convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas capítulo 24 e versículo de número 44 a seguir. Esse é o texto principal, né? Vamos estar lendo o principal, né? O resumo da lição o livro dos Salmos, né, nos ajuda em nossa vida com Deus. Ele nos permite potencializar a nossa devoção ao Altíssimo. Ele nos ajuda, né? É um bom auxílio, né? Nos momentos difíceis, nas dificuldades. O livro dos Salmos pode ser um bom auxílio, um bom material para a gente ler, para a gente louvar a Deus, para a gente conhecer Deus, para a gente viver o que Deus tem em nossas vidas.
E hoje nós vamos ver isso aí, né? O texto principal e o resumo da lição, para quem já é acostumado com a CPAD, né, equivalente ao texto áureo e a verdade prática, isso aí, tá bom? Não esqueça disso, né? O, o texto principal é como se fosse o texto áureo e o resumo da lição é como se fosse a verdade prática, né? Na revista isso traz de forma diferente. Isso daí, né? Isso traz de forma diferente, né? Isso de forma diferente. Tá bom? Nós vamos ler aqui o texto bíblico, né? Lucas 24, 44, 49. Eu não sei se eu peguei a tradução correta, tá bom? Vou deixar aqui somente a minha voz aqui, tá bom? Texto bíblico, né? Lucas 44, 44, 49. A palavra de Deus diz assim, nesse texto, né? E disse-lhe, são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, né? Que eu convia que cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e os profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. E disse-lhes, sim está escrito, e assim convia que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse entre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. É muito interessante esse texto aqui, porque que eu vou até voltar aqui no 44. Estou voltando aqui com vocês, vou até abrir aqui minha câmera, tá bom? Vai tampar o ano ali, mas isso pouco importa, né? Ele leu ali, né, o Jesus, né? Depois de ele ter ressuscitado ali, né, depois de ele ter ressuscitado, ele abriu o livro ali, né, e falou que tudo o que tinha que acontecer ali, né, com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele haveria que acontecer, né? Deveria acontecer, né? E somente assim que eles entenderam, né, o propósito de Deus, né? Somente assim eles entenderam ali naquele momento o que Deus tinha, que era necessário, tudo que ele queria acontecer, era necessário que acontecesse, né? E eles entenderam, né? Às vezes a gente precisa entender, né, a de Deus, né? Que eles não entenderam, né? Exatamente. Eles não... deixa eu ver aqui. Sangue. Por Jerusalém, né? As coisas foram testemunhas perdão, acho que eu perdi, não sei se foi ter assim está escrito, e convir que o Cristo parecesse os mortos, né? Viu? Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós começamos por Jerusalém, né? As coisas foram testemunhas, e eis que, acho que eu não li essa parte aqui, né? E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Porém, na cidade de Jerusalém até que na cidade de Jerusalém até que Lotus já se revestiu de poder. Desculpa, tá, gente? Eu esqueci o 49 aqui. Mas é uma promessa de Deus, né? Ele fala desde o início, desde os salmos, né? Mesmo que Jesus Cristo não estava ali, ele previa a volta do Messias, né? Nós vamos ter uma introdução, né, boa. Nós vamos para a introdução aqui, tá bom? Então aqui nós estamos na palavra de Deus, que desde aquela época os salmos foi muito importante, né? Para a pregação do Messias, a pregação do nosso querido Messias, nosso Senhor Jesus, né? Então aqui, né, nós vamos agora para a introdução, né? Vamos estar lendo aqui, né? Você está lendo, a introdução diz assim. Então vou deixar o material embaixo mais uma vez, tá bom? Vou deixar ali embaixo, né? Fiz um materialzinho ali, beleza? A introdução. Ao longo deste trimestre estudaremos porções do livro de Salmos. Essa obra é uma das mais belas expressões do Espírito Santo por meio de seus autores no Antigo Testamento. Nessa primeira lição abordaremos o livro no tempo de Jesus e da Igreja do primeiro século, bem como seu título, autoria e data. Analisaremos a composição e objetivo dos salmos e focaremos em alguns temas importantes
desse precioso livro. Assim, nosso propósito ao longo desse trimestre é que sua vida devocional seja potencializada e edificada para a glória de Deus, né? Nós vamos dar uma boa introdução aqui hoje, né? Nós vamos ver cada detalhe, né, do seu livro aqui, né? Nós vamos ver, né? Nós vamos ver. Esse aqui nós vamos. Vai ser uma excelente introdução ali, né? Porque a gente tem a noção do livro dos Salmos, a gente vê, né? Pra gente entender como que funciona o livro dos Salmos, cada detalhe, cada dos detalhes, porque a gente vai se entender, né? A gente vai entender, né, assim, melhor, né? A lição de hoje vai ser uma boa introdução para a gente entender melhor os próximos estudos aí para nós, né? Nós vamos ver partes do livro, né? Nós vamos ver onde cada salmista mostrou os seus sentimentos ali, né? E nós vamos ver, né? O livro dos Salmos é um livro que a gente se expressa as emoções, alegria, tristeza, raiva, tristeza, angústia. Nós vamos ver tudo isso daí, né? E o povo adorava mesmo em cada momento, né? Eles estavam mostrando como eles estavam se sentindo, né, em cada momento, né? E o livro de Salmos também, né? Nós estamos assim a mania de ler, né? De ler partes isoladas, são 23 verso 1, né? Senhor nosso pastor e nada nos faltará, né? Por exemplo, esse salmo aí, por exemplo, a gente nunca jamais deve ler, né? Nós temos que estudar perfeitamente, né? Completamente, né? Que é um livro muito rico, né? Cada detalhe, né? Nós vamos entender, né? Nós vamos mergulhar nessas riquezas aí espirituais, né? Então esse é o livro dos Salmos aí que a gente vai ler aqui, né? Essa é a introdução, né? Vamos o tópico 1. Um livro que fala ao coração. Você está lendo aqui o tópico 1. O livro de Salmos de Jesus. Essa parte talvez eu vou deixar sem câmera aqui. Isso é importante se tivesse câmera. Só que tipo, o que vai tampar o slide, né? Então eu vou ter que achar uma configuração boa aqui para ver se a minha câmera e a palavra, né? Salmos de Jesus. Os livros de Salmos de Jesus, né? Na leitura bíblica, o evangelista apresenta o livro dos Salmos como escritura que fala da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Não por acaso ele tinha lugar na vida devoção do nosso Senhor, além de ocupar um lugar no ministério de Jesus, juntamente com o livro de Isaías. O livro dos Salmos é o mais citado pelo Senhor no Novo Testamento. Por isso, ao longo da história da igreja, o povo de Deus sempre leu os Salmos, tendo em Jesus o Cristo que se revela no livro, né? Nosso Senhor Jesus, ele sempre trouxe, né? Ele sempre usou, né, o livro de Salmos ali. Naquele momento, ele sempre usou o livro de Salmos para... Nosso Senhor Jesus sempre citou, né, o livro de Salmos ali. Nosso Senhor Jesus. E foi importante na igreja ali, né? Na igreja, né? Que Jesus, o livro revela, né, o texto, né, o nosso Senhor Jesus, né? Continuando aqui, né? Embora o nome de Jesus não seja mencionado diretamente no livro de Salmos, muitos salmos são proféticos e apontam para a vida do Messias. Jesus é o tema central da Bíblia, sendo assim está presente em cada livro. Em Salmos, ele é o nosso pastor, né? Foi o que eu citei isso anteriormente, né? O Senhor nosso pastor não nos faltará, né? Ele é o centro, né? Ele é considerado um salmo profético, né? Considerado um salmo profético, né? E ele é o nosso pastor, né? Ele é o nosso pastor. E graças a ele não nos falta nada. Ele nos sustenta, ele nos mantém firme de pé nas suas vidas, né? O Salmo 23 apresenta o cuidado de Deus. Assim como o pastor cuida das suas ovelhas, assim Deus cuida do seu povo, né? Dessa forma de Jesus como nosso pastor,
Dessa forma, a ideia de Jesus como nosso pastor se encaixa perfeitamente, pois o cuidado de Deus fez com que Jesus, seu Filho, fosse entregue para nos dar salvação, né? Onde que fala assim, ele os temas dele nos mostram, né? Nos mostra que Jesus é o caminho, né? É o centro da mensagem dos Salmos, de algum desses salmos, né? Que são proféticos, né? E mesmo que Jesus não seja citado ali, salmos de Jesus, salmos são proféticos, né? Falam da vinda de Jesus, né? Falam da vinda do Messias, falam da vida perdão, gente, falam da vida do nosso Senhor Jesus, né? E está presente, né? Que Jesus é o nosso Senhor. E, e se graças a Ele a gente não falta nada, né? Deus nos sustenta, Deus nos mantém firme, Deus nos mantém na presença dele a cada dia, né? Então por isso que Jesus é sempre o centro, né? E Ele nos mantém de pé até hoje, né? Amém? Esse aqui, né? Próximo, né? O próximo tópico, né? Tópico 1, o 2, né? Ponto 2 aqui, de Salmos e a igreja. Esse livro sempre auxiliou a vida devocional da Igreja de Cristo. Encontramos evidências disso quando o apóstolo Paulo menciona a forma de a igreja primitiva se reunir. Quando vos ajuntares, cada um de vós tem salmos, 1 Coríntios 14, 26. Ou como ordem na Epístola Paulina, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Versículo 19. Esses versículos rastreiam uma prática comum da igreja. Os primeiros cristãos oravam, cantavam e sentiam os salmos. Não era um exercício de mera repetição, mas de profunda devoção que as palavras do saltério passavam a ser suas próprias orações, as poesias suas próprias canções, né? E a gente vê que aquele povo ali, né? Eles na igreja primitiva, né? Sempre usou, né? Era maravilhoso, né? Quando a igreja primitiva usava os salmos, né? Para louvar a Deus, para agradecer o nome do nosso Senhor, né? E a gente vê isso daí, né? E isso era legal, né? Muito massa se a igreja atentasse para cantar as escrituras, né? Pra que a gente fale mais de Cristo, né? Que tipo, a igreja primitiva sempre se louvou, né? Sempre louvou, né? Usou, né? Os salmos, né? Para louvar a Deus. Porque tudo de salmo é claramente bíblico, né? E uma coisa que me chama a atenção, eu sou também, quem não sabe, né? Sou líder de louvor, né? Sou líder de grupo de louvor, né? E eu falo, e a gente precisa, né? Como igreja, não só a parte de louvor que eu faço parte, né? Meu violão tá aqui nesse lado aqui, né? Tá vendo aqui no carro, enquanto aqui, né? Bonitinho, bem superior, né? Aqui bonitinho, né? O violão. A gente deveria se preocupar mais, assim, em louvar a Deus com hinos que não exaltassem o homem, né? Os hinos hoje em dia, estão sendo muito, sim, jovens, pessoal aí que estão assistindo, sendo muito egocêntricos, né? Nossos hinos que a gente tem que louvar a Deus, que precisa ser para Cristo. O centro do Evangelho é Cristo, não é o homem, né? Então nós temos que louvar a Deus, né? Nós temos que louvar a Deus segundo letras que tornam a Cristo, né? Que tornam a Cristo, né? Nós devemos voltar, né? Com o Espírito, né? Nosso louvor tem que ter uma unidade, né? Precisa ter uma unidade para louvar a Deus, né? Não os homens, não a nós mesmos, né? Que tem muito, né? Que só por Jesus na causa ali, né? Só por Deus, né? Que são complicadas. Então nós temos que louvar, né? Louvar a Deus, né? Que os nossos hinos venham assim seja para honra e glória de Deus, né? Nós temos muitos hinos aqui, também só por Deus, né? O cêntrico aí, né?
Egocêntrico, né? Tem que ser teocêntrico, né? Cristocêntrico, né? Os nossos hinos a Deus, né? Nós vamos... É uma forma, assim forma de salmos, né? De cantar os salmos aqui, né? A forma de cantar os salmos é uma forma de a gente se conectar com a palavra de Deus, né? De cantar os salmos, né? E tem um ambiente de, assim, de amor e unidade da igreja, né? Assim como a igreja primitiva usava os salmos, né? Nas reuniões aí para nossa, como forma de oração, como de louvor, né? Nós devemos ter essa prática aí. E todo louvor que a gente louvar tem que ser na palavra de Deus, né? Isso sim é o verdadeiro louvor, né? A Deus segundo a sua palavra, segundo as qualidades de Deus, né? Grande, poderoso, onipotente, presente, onisciente. Nós temos que louvar a Deus, né? Dessa forma, Deus quer que a gente louve a Ele dessa forma, né? É o parte 3, 93, né? Que é o título do livro. Eu vou deixar, tá bom? A parte 6 aqui, né? 3 aqui, tá bom? Peço até perdão pelos irmãos e pelos barulhos dos cachorros aqui, que é complicado. Mas enfim, o título do livro. O título do livro de Salmos demonstra a ideia de devoção a Deus. Por isso, os hebreus deno, denominam de Terrilim, com sentido de louvores. Terrilim, acho que é Terrilim que fala. Por isso os hebreus denominam de Terrilim, como o sentido de louvores. O título, tal como conhecemos hoje, devido à palavra latina psalmos e da grega salmos, né? Ambas traduzem de toque ou de toque de um instrumento musical, né? A gente for ver aqui, né? Os caras usavam harpas, né? O Davi, o cara o Davi, ele é um grande arpista, né? Ele usava harpas, tamborins, tinha várias formas de a gente usar de louvar a Deus, né? Eu acho que até que pandeiro, eu acho. Existe várias formas de louvar a Deus, né? Que aquele povo usava, né? Aquele povo todo ali usava. Assim como na base da etimologia hebraica, latina e grega, bem como na tradição do uso do livro de Salmos, como Jesus e sua igreja, podemos afirmar que ele remonta uma coletora de 150 poesias que edificam a vida espiritual do povo de Deus. Os judeus fiéis foram tocados por essa coletânea. Os Salmos também é denominado de saltério. Os primeiros cristãos tiveram seus corações aquecidos por essas belas e espirituais poesias. Você, em pleno século XXI, pode ser edificado espiritualmente pela beleza das canções dos Salmos. Bem, preciso dar uma pausa aqui, gente, porque deu uma sede. Mas a gente vê aqui, né, que aquele povo usava, né, os salmos, né? A gente vê que Salmos tem 150. O autor aqui da revista, né, falou que são 150, uma coletânea, né, que ele afirma são 150 poesias, né, que edificam a vida espiritual do povo de Deus, né, edificam, né, e o povo todo judeu, né, foi tocado, né, pela essa coletânea de salmos, né, e são 150 poesias, são 150 salmos, né, são 150 momentos de louvor, de oração, né, em todo tempo, né, de angústia, de alegria, de tristeza. Isso o povo usava, né, e assim, irmãos, Deus criou nós, né, nos criou pra gente desde cedo, né, desde o princípio, né, com a nossa de louvor, de adorar a Deus, né, e assim, com o pecado no mundo, com Adão e Eva, né, com o pecado de Adão e Eva ali, né, e isso meio que deu uma distorcida, né, deu uma distorcida, né, e por causa do pecado, ao invés de louvar a Deus, a gente louvar a Deus, a gente
acabou tendo louvor a nós mesmos, né? Nós mesmos, né? E é interessante que na carta de Romanos, né, no capítulo de 1, no verso 23 e 25, né, no 23 é assim, né? E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e das aves, dos quadrúpedes, de répteis. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a Criador do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Peço desculpa que eu confesso que eu não preparei um slide aqui sobre essa passagem, né? Essa parte aqui, não preparei um slide, então fica bem resolvido aí, né? Deus nos criou, né? Deus nos criou para louvar isso aqui, pecado, né? A gente até compor músicas, né? Compor músicas, né? Que são distorcidas, né? Que a gente acha que é para adorar a Deus, mas infelizmente para adorar o homem, né? E nós devemos ter cuidado, né? Quando a gente vai louvar a Deus, porque Deus nos chamou para louvar a Ele, né? Não o homem, né? Como eu falei anteriormente, Deus nos chamou para não para louvar nós mesmos, né? Louvor egocêntrico, né? Louvor para massagear ego. Deus nos chamou para que a gente possa louvar Ele com coração, em amor, né? E a gente aprende que o livro de Salmos, o Salmos é uma coletânea, né, de poesias, né, que edifica a nossa vida, né, espiritual de cada um, né? E nos mostra a essência, né, do louvor, né, que Deus, e a relação que Deus teve, né, criou para a gente ter, né? E isso, e assim, né, é uma forma de a gente se conectar, né, ao livro de Salmos, né, conectar com a tradição, né, do início, né, de Deus, né, ao longo dos séculos, né, que Salmos edifica, né, pode nos edificar espiritualmente, né, nos edifica através das ações, através do louvor, através da adoração de Deus, né, isso é o louvor, é isso que o louvor que os grupos Salmos traz, né, ele nos ensina muito, né, ele nos ensina muito, né, nós podemos ser edificados. Cada um de nós podemos ser edificados pela palavra de Deus. Basta a gente continuar louvando a Deus, né? Buscando a Ele, né? Que Deus vai nos abençoar, né? Vamos ao T4, né? Essa parte que tem 4 itens, né? Essa parte aqui, né? Nós estamos no item 1, né? Ponto 4, né? 1.4, que é a alteridade, né? E ele diz assim, né? Não há apenas um autor no livro de Salmos, Esse livro sagrado foi escrito por várias mãos guiadas e inspiradas pelo Espírito Santo. Nesse sentido, a metade das poesias de Salmos é atribuída a Davi. Há salmos atribuídos ao filho de Corá, como Salmo 42. Há também os atribuídos a Asaf, como Salmo 50. E há salmos atribuídos a Salomão, então, e finalmente há salmos com autoria desconhecida. É bem interessante essa parte aqui, né? Tem vários autores, né? A gente vai ver aqui, tem vários exemplos. A maioria dos salmos, né, foi escrito pelo Davi, rei Davi, né? A maioria deles, né, é o Davi, né? E Corá e Asaf, né? Salomão também tem uns salmos de Salomão, tá? E tem também salmos que foram escritos ali na Bíblia, né? Só que não sabe quem que escreveu, não sabe quem que foi o autor, quem que se escreveu os salmos, não sabe quem tem a autoria de escrever os salmos, né? Na minha visão, assim, irmão, jovens, para mim o grande salmista também é o Davi, assim, sem dúvida nenhuma, né? O cara que escreveu o maior de salmos, né? Não poderia ser diferente. E o Asaf, para mim, são os, na minha opinião, os grandes salmistas. Não que eu estou dispensando os outros também. Salomão é o cara mais sábio do mundo, mas assim, na minha opinião, são os dois, né? Davi e Asaf. São os grandes salmistas, né? Que Deus colocou ali, né? São os grandes salmistas daquele período ali, né? E teve vários, né? Teve vários, né? Continuando aqui, né? O 4,
né? Continuando aqui o item 4, né? Quanto à autoria, a data de autoria, podemos dizer que a maioria dos salmos foi escrita entre os séculos 10 a 5 a.C. Assim, os que foram escritos no tempo de Moisés, outros após o reinado de Davi e outros ainda após o exílio dos judeus. Portanto, esse livro abrange quase toda a história de Israel no Antigo Testamento. Bem interessante esse dado aqui. Bem interessante esse dado aqui, porque tem até salmos é muito importante, assim, de questão histórica. De questão histórica aí. Essa salmo aí. É muito importante. E tem vários, né? Teve tanto salmos da época de Moisés, né? Foi escrito na época de Moisés, né? E depois de Davi, né? Que teve o de Salomão, né? E teve até no exílio, né? E isso. E tem uma coisa histórica importantíssima aí, né? Tem uma parte histórica, é bem rico, assim, de detalhes, é bem rico é, de, de, de passos ali, né? Bem detalhado, né? Vários autores escreveram que são ali, então a importância histórica é essencial, né? Eu confesso que eu gosto muito de história, né? Eu gosto bastante de história, né? História, assim, a escola fui sempre bom história, né? Então, assim, conta vários detalhes, né? Vários pontos da história, é muito importante, questão histórica, questão de história, né? Então, é importante que a gente conhece, né? Vários autores inspirados por Deus, né? Pelo Espírito Santo de Deus, né? Em vários momentos, né? Desde o início até o fim, né? Então, é importante, né? Essa parte histórica aí. Beleza? Vamos agora para o item 2, né? Composição e propósito de salmos. Né, pessoal? Se tiver alguma dúvida aí, pode os comentários do vídeo aqui embaixo, né? Vou até ver a câmera aqui. Se o pessoal quiser. Se o pessoal quiser, tiver dúvidas aí, pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder, né? Aqui embaixo nos comentários do vídeo, tá bom? Desde já eu quero agradecer desde já, né? Pela essa aula que está sendo produtiva. E deixa o like se vocês gostaram. Se tiver que melhorar alguma coisa, assim, vocês me falem que eu tô em processo de evolução. Em processo de. Eu tô evoluindo, eu tô tentando trazer o meu melhor para vocês. Né? Trazer essas aulas com carinho, com amor, com graça. Então, deixa o like aí, se inscreve aí se você não for inscrito, né? Que eu vou trazer todos os sábados de manhã, né? Eu não sei exatamente qual hora que eu vou colocar, mas enfim. Vamos lá, o número 2, né? Eu só fiz uma pausa para pegar água que eu fiquei esquecendo. Tomei um pouquinho de água já. A água faz bem para a saúde. Mas quando você fala muito, né? Bastante. Isso conta por essa hora, mas ó. Vamos pro item 2 aqui. Composição e propósito de salmos. A divisão. Agora tem que exportar aqui, cara. A divisão do livro de salmos. Já vimos que o livro de salmos é uma coletânea de 150 poesias. Como o livro poético, ele está na mesma categoria de livros como Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Contudo, o livro de Salmos é formado por coletânea de 5 outros livros. Isso aqui é legal, essa parte aqui vamos aprender agora, né? Divisão do livro de Salmos agora. Interessante essa parte agora, né? E uma coisa pra você anotar aí, jovem. Isso aí é um livro poético, né? Tem vários tipos, temos livros históricos, temos o Pentateuco, né? Temos os livros históricos, os livros poéticos, né? Os profetas maiores, profetas menores. Eu não sei se eu esqueci de mais alguma coisa, né? Se eu esqueci alguma coisa, pode me falar nos comentários. Acho que são esses aí, na verdade são essas divisões aí, né? Isso porque eu fechei a câmera, vou abrir a câmera aqui. Mas voltando aqui, né, acho que são 5 tipos, né? São 5 classificações, se não estiver enganado, né? Se tiver mais uma aí,
Pentateuco, né, que são os 5 livros primeiros, né? Depois tem os históricos, tem os livros de Pentateuco, histórico, poético, né, profetas maiores e profetas menores. Essas são as 5 divisões. Se não tiver, não, se tiver mais alguma, né, pode me corrigir aí. Souber mais aí os experientes aí. Então, experiente de Bíblia aí. São esses 5 aqui. Né? Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E Salmos. Né? São os livros que fazem parte dessa categoria. Né? Dos poéticos. Vamos lá então para as divisões. Começando, a primeira divisão é o livro 1, né? O primeiro livro de Salmos é formado pelos Salmos do 1 ao 41. Anota isso daí, isso aqui é legal, essa parte de informação aí eu acho interessante. É formado pelos Salmos do 1 ao 41, essa coleção é de autoria de Davi. Os Salmos 1 ao 41, todos eles de Davi. O Salmo 1 é a introdução da primeira coleção, né? Que é descrita uma promessa para os que pregam a palavra de Deus e um alerta para quem escolhe o conselho dos ímpios, né? Nós vamos estudar isso na próxima aula, se não estiver enganado. Vamos estar estudando isso daí, né? Esse livro aí tem muita semelhança assim, com o livro de Gênesis, né? Porque em Gênesis, né, teve explicação de como a humanidade foi criada, caiu em pecado e foi prometida uma redenção, né? Foi prometida, né? E esses salmos mostram, né, o nosso ser caído, nosso ser humano, né? O ser humano que caiu, mas depois foi redimido e depois foi abençoado por Deus, né? Isso aí por isso que tem uma semelhança, né? Que Deus restaurou o seu povo ali, né? O livro 2 o 2 é bem simples, o livro 2, né? O segundo livro é formado pelos Salmos 42 e 72 e é de autoria avaliada. Essa coletânea traz orações pessoais e ações de graça, bem simples, né? Esse livro aqui, né? Ele tem semelhanças com o livro de Êxodo, né? Porque ele mostra, né? A trajetória de libertação do povo de Israel, né? Que mostrava os salmos mostram, né, a nação toda arruinada, né, depois que foi restaurada, né, porque Deus restaurou, né, Israel e também nos salva, né, que Deus nos pode nos salvar, assim como salvou esse povo aí, nos salva, né. E uma dica para vocês, jovens, se a gente está com dificuldade para Deus, né, a maior fonte de se chegar como Ele, né, para Deus de restaurar a sua vida, meu querido, olha, busca Deus, né? Não sei o que você vem pedindo para Deus. Não sei que cada um de nós estamos pedindo para Deus, né? Para nossas vidas, né? E, e somente a solução do seu problema é Deus. A solução do seu problema é Jesus. Então peça para Ele que Ele, se for da vontade dele, Ele concede, né? Em nome de São Jesus, Ele concede, né? Que somente Ele nos dá a solução para os nossos problemas, dificuldades, ansiedade, nossos anseios, nossas dúvidas, nossas ansiedades. Somente Deus tem poder para fazer isso aí. Somente Deus. Somente Deus e mais ninguém. Somente Ele pode. Somente Ele consegue, né? Nossas vidas. Somente Ele pode. Glória a Deus. Vamos agora para o terceiro livro, né? O terceiro livro aqui. Peraí. Voltamos aqui. Ok. Vamos aqui, tá, gente? Tivemos um problema técnico aqui. Agora vai. Vamos pro livro 3 aqui. Né? Vamos pro livro 3. O terceiro livro é de Salmos, 73 a 39. A maioria desses salmos foi escrito por Asaf. É uma coletânea que descreve a vida de Israel como uma nação. Ele que descreve o povo a nação, né? E ele tem uma semelhança com o de Levítico, né? O livro de Levítico, né? Esses salmos aí foram escritos por Asaf, né?
e mostra, né? E ele tem semanas porque ele fala sobre os tabernáculos, né? Santidade de Deus, né? E Salmos, se a gente for analisar, foi muito escrito por Asaf nesses salmos aí, né? E da inclinação do Senhor, né? Porque a forma de a gente nos voltar para Ele, né? Mostra, né? Que Deus, né? Por Deus nós podemos nos voltar para Ele, né? Que Deus nos dá chance, né? Vamos, se por algum motivo a gente se afasta de Deus, e Deus nos dá a gente voltar para Ele, né? De nos voltar, né? Para Ele, né? Nos voltar para Ele e nos dar oportunidade. E são de louvor, né? De louvor a Ele, né? Pela santidade dele, né? E sua perfeita santidade, né? Ele nos mostra que a nossa adoração tem que ser com reverência, nossa adoração a Deus. Nós devemos louvar a Deus com reverência, com, com o coração aberto aí, né? Reverência a Deus, né? Não medo, né? Mas reverência a Deus, porque Ele é poderoso para nos salvar. E o livro 4, né? O quarto livro é uma coleção dos Salmos 90 a 106. Nesse livro, a fidelidade de Deus com Israel é cantado. É interessante essa parte aqui, né? O quarto livro, né? A fidelidade de Deus, né? Como Deus ele fez as nossas vidas, né? Ele é bem semelhante, né? Com o livro de Números. Ele é bem semelhante com o livro de Números. Ele tem uma semelhança enorme com o livro de Números ali, né? Ele fala, né, do relacionamento de Deus com Israel, né? Ele fala do relacionamento de Deus com Israel, com as nações vizinhas ali, né? E fala muito, né? Menciona com frequência ali, né? Menciona com frequência ali a santidade de Deus, né? Ele menciona com certa frequência ali, né? Porque assim, nós somos cidadãos de Deus, né? Nós somos cidadãos de Deus, né? E nós devemos, né? Manter as coisas. Em que uma nossa dificuldade nós podemos adorar a Deus, né? Nas nossas dificuldades. Que cada coisa da nossa vida tem um propósito, né? Cada coisa da nossa vida tem um propósito, cada coisa da nossa vida tem um meio, né? Cada homem da nossa vida tem um propósito, né? Você falou que se a gente está passando por uma luta, né? Se a gente está passando por uma dificuldade na nossa vida é porque tem um propósito, né? É para nos edificar, para nos dar força, né? E se a gente está numa dificuldade, que Deus possa nos dar força para sair dela, né? Nós são dificuldades na nossa vida, né? Principalmente nós jovens aí, é complicado. Mas Deus tem a válvula de escape dos nossos problemas. Somente nele, né? Que devemos confiar, devemos crer, né? Esse é o livro 4. E o livro 5, né? Interessante que esse livro aqui são semelhanças, né, aos 5 livros, né, aos Pentateuco, né, e tem uma semelhança boa, né. Vamos os 5, né, finalmente o último livro é formado pelos Salmos 107 ao 150. Uma coletânea resume a meditação na palavra de Deus como referencial. Nela se destaca o maior salmo de todo o livro, o Salmo 119. Salmos, né, coloquei salmos, mas é salmos, né, na verdade, então eu errei aqui. Salmos, né? São um livro de salmos. Ele tem uma semelhança excelente. Inclusive eu vou começar a ler, deixa eu pegar minha Bíblia aqui para ler o Salmo 119 inteiro para vocês. Brincadeira, não vou fazer isso não, tá? É o livro mais longo da Bíblia, né? É o maior livro, né? É o maior livro de salmos ali, é o 119, né? Ele tem uma semelhança grande com o livro de Deuteronômio, né? Fala muito da palavra de Deus, né? O Deuteronômio, né? E isso mostra, né? Que são livros de salmos, livros de
louvor e ação de graça, né? Só para a presença de Deus e para a palavra, né? E, é incrível, né? A semelhança do Salmo 100, 150, né? E tanto que é considerado como Pentateuco de Davi, né? Alguns rabinos, né, antigos, né, chamam de o Pentateuco de Davi, né? Ele é dividido, né? Ele tem cada esses livros de Salmos tem muitas características, né? Essa divisão tem muitas características próprias, né? E isso nos ajuda, né? Ter um entendimento melhor dos temas que a gente abordados nesse livro aí, né? E mostra, né? Desde da importância da palavra de Deus até a fidelidade de Deus com o povo de Israel, de como Deus é fiel para aquele povo, de como Deus é fiel para nossas vidas também, né? E Salmo 119 é o maior livro que a gente tem de Salmos, é o maior livro de Salmos que temos, né? O maior livro de Salmos que temos aqui, né? Isso ficou até longo demais, né? Então vou tentar correr aqui, vou tentar não ser cansativo, né? Vou tentar ser errado aqui agora, beleza? Vamos lá então, mas é que a primeira aula é bastante longa mesmo, né? Nós vamos para a classificação literária dos Salmos, são literária dele, né? Não perder tempo, né? Os Salmos são um livro produzido para ser cantado, declamado em voz alta. Por isso dizemos que ele tem 150 composições e não capítulos, né? Nesse sentido, eles são poemas e, portanto, devem ser realmente como poético, realmente, né? Assim, os estudiosos costumam classificar o livro nas categorias básicas, tais como antes de ir para as categorias, né? Eu quero destacar que tem muita gente que só aprende desde cedo, né? Desde o momento da fé, em 2017, né? Que livro de Salmos não é capítulo, é Salmos, é só Salmos, né? Não é capítulo, Salmo não tem capítulo, é verso, né? Em vez de capítulo é verso, tá bom? Só pra deixar claro isso aí, você anota aí, bonitão, se tiver um cadernão aí, uma folha aí, anota aí, ó. Salmos é versos, não é capítulo, tá bom? Anota aí, eu até esqueci de colocar aqui a minha câmera, tá bom? Pega um cadernão grandão assim, anota assim, ó. Salmos não é verso, não tem capítulo, anota isso daí, tá bom? Bonitinho aí, principalmente quem estuda a Bíblia aí, gosta de estudar a Bíblia, eu sei que tem jovens que gostam de estudar a Bíblia, eu sei, né? E nós vamos agora para as categorias, né? Lembrar aqui rapidinho sobre isso daí, né? A classificação literária, né? Tem dois salmos, né? Primeiro de lamentações, né? Que se lamentava às vezes pelo comportamento do povo, né? Do povo ali, né? Esse é o salmo de lamentações, né? De sabedoria, né? Salomão particularmente foi sido o rei, né? Desse tipo de salmo, né? De sabedoria, tudo bom, mas teve outros também que usou sabedoria também. De Régios, né? É o terceiro aqui de Régios, né? Que eu não sei, confesso que eu esqueci de estudar isso, essa parte aí. De Régios, né? De louvor, louvar a Deus, né? De louvor a Deus, a gente viu aí, né? O Senhor, nosso pastor, nos botará sim, com ação de graça, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, né? Eu te louvarei, acho que é o Salmo 91, se não te enganar. O proféticos, né? São profecias, né? Principalmente profecia do Messias, né? Profecias messiânicas, né? Que tivemos aí, né? E os 7, né? Que são penitenciais, né? Que são, acho que é de condenações, né? De condenando os inimigos, de condenar essas coisas aí, de condenação aos inimigos, né? Davi tinha muito disso aí também, Salmo de Davi. Tinha muito sobre isso, né? E isso nos ajuda, né? Nos auxilia, essas categorias nos auxiliam a gente compreender, né? A compreensão, nos auxilia na compreensão do livro, né? Agora nós vamos entrar aqui no quadro do canal, né? Não sei se vai ter em todo o vídeo,
né? Mas vamos entrar no quadro informação extra do canal. Eita! Vamos entrar nesse quadro aí, né? Vamos ver informação extra aqui, né? Informação extra, né? Ah, isso daí não tá no livro não, tá bom? Isso aí não tá no livro, né? Isso aí não tá na revista. Mas, vamos lá. Quadro de informação extra pra vocês, né? Ao estudarmos esse estilo literário da cultura judaica, podemos ver como Deus dispõe dos meios que quer para tornar a sua palavra conhecida através da poesia entre os povos da terra. A característica da poesia hebraica não é rima como conhecemos, sim para paralelismo, né? E há vários tipos de paralelismo poético bíblico. Os locais podemos destacamos os seguintes, né? Existe uma linguagem diferente de Salmos aí, né? E eles não usavam rimas, né? Nós somos assim, para criar música, a gente, ou outras coisas aí, a gente usa a rima, né? Principalmente que é do ré, mano, tá. Brincadeira, você tem as rimas, né? Tem como rap, alguns ritmos aí, né? Mas eles não usam isso aí não, é paralelismo, né? Ó, paz, voltamos aqui, vamos destacar, né? Vamos ter, são divididos em três, esses o paralelismo é dividido em três aqui, como sinonímicos, né? Que é o segundo verso repetido o primeiro em outras palavras. Esses são os exemplos, Salmos 20, Provérbios 23, 24, 25. Você pode ler cada um desses salmos aí depois. Se você pausar o vídeo para ler aí, pode pausar, então, verdade. Mas vamos seguir aqui para a gente ter uma dinâmica aqui da aula, que tá bem longa essa aula aqui, mas tá bem, mas eu acho bem importante essa aula, né? O segundo, antitético, né? O segundo verso diz o oposto do primeiro, né? Fala uma coisa e depois é outra coisa, né? Por exemplo, né? O Salmo 131, verso 7, né? Versos 12, 1 ou 2, né? Vocês podem pausar no vídeo, mais uma vez, vocês podem pausar no vídeo e me acompanhando. E o verso 3 é o sintético. O segundo verso diz o primeiro verso, né? Salmo 119, 97, e 73 também, né? E Provérbios 23, 23. São os três tipos de paralelismo poético bíblico, né? Que temos na Bíblia, né? E repete a repetição de palavras, daí, né? É uma grande repetição de palavras, né? E a gente aprende que esse salmo ele é poético, né? Literalmente poético, né? Pela sua natureza, pela forma que é cantada, né? Amada, né? Falada. E são divididos em 7 partes, né? Que lamentação, sabedoria, regis, louvor, de graças, poético. Né? E isso nos ajuda, né? Isso daí nos ajuda a entender melhor, né? Os livros, né? Um ensino bom. 3. O propósito do livro de Salmos. Dos Salmos. É importante ressaltar que Salmos é um livro que há vários temas interdependentes. Nesse aspecto, podemos dizer que o propósito do livro de Salmos é expressar o sentimento mais íntimo da alma humana a Deus. Um dos aspectos mais belos desse livro santo é a imagem de humana se inclinando ao Deus Todo-Poderoso para confessar pecados, Salmos 41, verso 4. Clamar por auxílio, Salmos 109, 26, se conhecer a grandeza divina, Salmos 33, 6, 8, é a alma do homem se dirigindo à presença de Deus, do Deus Criador. Assim, o saltério cumpre uma função muito nobre na Bíblia, de nos aproximar de Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ok. Nós estamos vivendo um tempo, né, que a gente que cada um, né, que nós cristãos queremos demonstrar, né,
não querendo generalizar, né? Mas querendo demonstrar o que ele pode fazer. Ah, eu posso tudo. Ah, eu posso tudo, eu quero tudo, eu posso tudo. Né? Nós estamos vivendo isso, né? Um tempo que todos querem isso, né? E fica uma dica para os jovens aí, né? Tem gente que quer mostrar que é o bambambam, isso aqui não mostra que quer ser fraco, né? Que quer mostrar que quer ser forte. Isso já aconteceu várias vezes na minha vida, né? Momentos de dificuldade que eu mostrar que eu sou bom, que eu faço tudo, né? Mas, mas isso acaba, né? Assim, de certa forma, indo pro nosso jeito, né? Pro nosso momento com Deus. Isso demonstra, né? Nós temos que. Nós somos, podemos ser fortes, mas também nós temos as nossas fraquezas. Eu tenho minhas falhas, cada um de nós temos as nossas falhas aqui. Eu tenho minha falha, você que está assistindo tem sua falha, até pastor tem falha, gente. Acho que pastor é o super-humano, né? Acho que pastor é super-humano, mas não é dessa forma. Se pastor é super-humano, não, velho. Todo pastor tem suas fraquezas. E um dia pode cair, né? Pastor bem cai também. Também. Então nós, nosso, às vezes queremos esconder nossas fraquezas, mas não é isso, né? Deus quer que a gente fale com Ele, né? Nossas frustrações, né? Deus quer que a gente mostre, né? Nas nossas frustrações, as angústias, né? E o livro de Salmos demonstra isso, né? Mostra que mesmo nos ensina isso, né? Isso mostra, o Davi nos mostra, né? Mesmo ali, o Davi estando no alto ali, no alto, ele ia para Deus e fala suas fraquezas. Como somos fracos, como ele é fraco, como cada um de nós somos fracos. Nós somos fracos, nós temos as nossas fraquezas. Então, nós devemos expressar isso para Deus nas nossas orações, nós devemos demonstrar isso, né? Que sem Deus na nossa vida, que sem Jesus na nossa vida, sem Ele no nosso lado, não somos nada. Somos fracos sem Ele. Se Deus te trouxe até aqui, jovem, se Deus nos trouxe aqui, cada um que está assistindo essa aula aí, é porque Deus permitiu, pela força de Deus, pela força, somente Ele nos dá força nas dificuldades, nas lutas, nas provações, somente Ele que pode dar, pode conceder, nos dá força todos os dias, né? Que possamos ser como Davi, né? Possamos ser como Davi, ele, que mesmo no momento de glória, ele mostrar suas fraquezas, né? E que a gente possa expressar isso para Deus, né? E ele nos ajuda, né? Nos ajuda, né? E esse é o propósito dos Salmos, né? De expressar o sentimento, né? Da alma humana, né? A Deus, né? E aproximar o homem do Criador, né? É uma forma de nos aproximar de Deus, né? Ele nos ajuda a confessar que nós somos pecadores, né? Que Deus pode nos ajudar nos momentos difíceis, que Deus é grande nas nossas vidas, né? Esse é o salmo, né? Esse é o salmo, né? É uma forma de falar com Deus. Se a gente tem dificuldade de falar com Deus, se a gente tem dificuldade para orar, o livro de Salmos pode ser uma boa opção aí para vocês aí. Sei que tem muito jovem que tem dificuldade para orar, às vezes, né? Mas o livro de Salmos é uma boa pedida, sem dúvida nenhuma. Beleza? E finalmente encerramos aqui o item 2. Encerramos aqui. Vamos agora para o item 3. Principais temas de Salmos. Para a gente finalizar aqui. Né? Não sei quanto tempo vai durar essa aula aqui, mas vamos ver aqui. Vamos ver. Principais temas de Salmos. O Deus Criador e Sustentador. Né? Uma das imagens mais poderosas do livro dos Salmos é a apresentação de Deus como Criador e Sustentador de todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nela habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Salmos 24:2. Aqui Deus é apresentado como um ser distinto da sua criação, e ao mesmo tempo que sustenta, que seleciona
pessoalmente com o que criou. E Ele nos sustenta, ou seja, Deus Ele nos sustenta, Ele nos mantém firme. Somente Ele nos dá força, somente Ele nos somente Ele nos mantém firme, né? E Ele quer ter um relacionamento conosco, Ele quer ter um relacionamento contigo, Ele quer ter um relacionamento comigo, quer ter um relacionamento com toda a humanidade. Deus quer isso de nós, que a gente possa buscar Deus a cada dia, né? Porque Ele nos sustenta, Ele nos mantém firme, Ele nos criou, Ele nos tirou da lamaçal do pecado, nos mantém firme. Continuando aqui, né? Uma mensagem consoladora dos Salmos quanto ao poder criador e sustentador de Deus. Não, uma mensagem, vamos começar aqui, vamos lá. Uma mensagem consoladora dos Salmos quanto ao poder criador e sustentador de Deus é que não estamos sozinhos nesse mundo. Não pertencemos ao mundo que foi produzido por acaso. Ao contrário, esqueci de colocar a ponta aqui, perdão. Vivemos em um mundo todo, um mundo criado e sustentado pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Fomos criados por Ele, sustentados pela sua graça e amados pelo seu generoso e sublime amor. Ou seja, Deus nos ama. Somente Ele, né, que nos sustenta, né, nas dificuldades. Né? Jovens, se você achar que um momento você achar que está sozinho, você não está sozinho não, meu querido. Às vezes eu sinto que tem jovens que vão assistir isso aí, tá aqui em quadro de depressão, mas você não está sozinho não. Jovens, se Deus te liberta da depressão, se você pedir para Ele, Deus te liberta dessa situação, jovem. Infelizmente tem muitos jovens aí que estão vivendo, passando por depressão, né? Mas você não está sozinho não. Deus te sustenta, Deus te dá uma nova vida, Deus te dá uma nova chance de você buscar Ele. Deus não te deu a chance. Basta você buscar Ele, jovem. Vai em frente, né? Ele nos sustenta, Ele nos mantém firme, e somente nele nos dá segurança. O homem não pode nos dar segurança. O homem não pode dar, né? O mundo não te dá segurança. O mundo não te sustenta. Somente Deus sustenta a sua vida. Ele te criou você, criou a mim, criou todos nós que estamos aqui, né? Para a honra e para a glória dele, para que a gente possa fazer a vontade dele aqui nessa terra. E tenho certeza que no futuro Deus vai vir buscar você, buscar a sua vida, buscar você, e você não vai estar queimando no inferno não, porque o destino para quem não segue a Cristo é terrível, mas fique com Cristo, né? Que no final vai valer muito a pena. Glória a Deus, eu senti no coração de falar isso daí, né? E os salmos nos consolam, né? De consolação para nossas vidas. E Deus nos sustenta, né? Deus ama cada um de nós, né? Deus sustenta e nos ama, né? E nos ama, né? Vamos para o item 2 do Messias. Muitos salmos enfatizam o rei de Israel, isto é, a sua implanização, justiça, retidão e reinado perene. É verdade que esses salmos se referiam originalmente a Davi e a seus sucessores. Entretanto, algumas declarações a respeito do rei em Israel não se cumpriram, mas foram reveladas ao longo do ministério do Senhor Jesus. Mateus, eu confiro Mateus 22, Mateus 45. Os primeiros cristãos também citaram textos dos Salmos régios para confirmar que o Senhor Jesus era o Messias prometido nos Salmos. Sim, o livro de Salmos nos ajuda a adorar a Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nos ajuda, né? Tudo, como falei mais cedo, né? Todos os salmos, né? Alguns salmos, né, originam a Ele, né? Ele nos ajuda. Os salmos nos ajudam a adorar a Deus, a adorar nosso Senhor Jesus. Fala que Jesus é o nosso Rei, Jesus é o nosso Deus, Jesus Ele é a nossa vida, Ele nos ajuda,
né? Ele tem profecias, né, o livro de Salmos, né? Ele profecias que se cumpriram no nosso Senhor Jesus, né? Que e mostra, né, apresentar como o rei e ser senhores, né? Entronização, né? Justiça e reinado perene, né? O reinado de Jesus vai reinar sobre nossas vidas. Jesus reina em cada um de nós, né? E ele vai nos ajudar a adorar a Deus, né? Como o nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém? A vida de devoção a Deus. Para a gente finalizar aqui, né? Depois temos até a conclusão, né? A vida de devoção a Deus. Esse livro remonta a diversos aspectos da vida espiritual a partir de variados temas devocionais. Louvar a Deus, agradecer, celebrar, clamar, confessar o pecado, confiar, esperar, enfim. Muitos aspectos da vida espiritual apresentados no Saltério produzem conjunto de práticas devocionais. Por isso, podemos dizer que o livro de Salmos nos ajuda a orar melhor, a louvar ao Senhor de maneira mais piedosa, a cultuá-lo em espírito e em verdade. Sua linguagem nos ajuda a moldar nossos afetos e devoção a Deus e, sobretudo, as nossas ações na vida, isto é, exercitando o autoexame, a confissão, a retidão e a justiça diante de Deus. E nos ajuda, né, ter uma vida de relacionamento, de falar com Deus, que Deus fala, né? Deus pode falar de várias formas, né? E os Salmos nos ensina, né? Ter gratidão, nos ensina a confiar em Deus, esperar, né? Às vezes nós jovens nós temos dificuldades, né? Eu tenho 24 anos, tá? Só pra constar. Mas Deus nos ajuda, né? A confiar, esperar, né? Nele, né? Às vezes é difícil, né? Até pra nós, seja jovem, seja adulto, né? Você que vai estar assistindo essa aula aí, né? Deus nos ajuda, né? Esses salmos nos ajudam a como agradecer, louvar a Deus, agradecer, né? Celebrar com tudo, né? Com tudo o coração da nossa alma. Deus nos ajuda, né? Nos ajuda a gente buscar Deus melhor, como por isso que eu falei no início, né? Um momento ali dessa aula, né? Se a gente se por algum motivo a gente tiver dificuldade de orar, os salmos é uma boa pedida para orar, né? A Deus, buscar a Deus, né? Nos ajuda, né? De adorar verdadeiramente a Deus com respeito, com verdade, com justiça, né? E nos ajuda, né? Confessar e ficar aquela pergunta, né? Será que a gente está fazendo a vontade de Deus? Será que a gente está fazendo o que Ele quer, o seu querer nas nossas vidas? Né? Isso nos ajuda, né? A nos refletir melhor, né? E se a gente não tá bem com Deus, né? Se a gente não estiver bem com Deus, né? Estiver pecando, a gente pode buscar Deus, né? A gente pode confessar, falar assim, Deus, eu errei, Senhor Jesus, peço perdão, peço pecado, né? Deus Ele nos perdoa, se por algum momento a gente errar, né? Mas a gente não pode também se manter na parte do pecado também, né? Porque a gente continua praticando o pecado, se a gente continua praticando o que não agrada a Deus, né? A gente está praticando o que não agrada a Deus, a gente está condenado infelizmente. Então, se a gente em algum momento a gente tem que buscar Deus, né? E não permanecer praticando o pecado, né? E nós temos que buscar acessando, buscando Ele, né? Porque Ele é justo, né? Que Ele, se a gente continuar no pecado, a justiça de Deus vai, o monte de Deus vai enganar na mão. Nós aí, vai dar um puxão de orelha, a gente vai lá embaixo. O inferno está esperando, eu passo pode pro inferno. Essa é a realidade. Vou falar um pouco brincando aqui, mas essa é a realidade, né? E fica a pergunta, né, para nossas vidas, né? O quão a gente está com Deus, quão nós estamos buscando a Deus, de que forma estamos buscando a Deus, a gente está fazendo de forma correta a Deus, estamos adorando a Deus correta.
faça a reflexão aqui nesse dia aí para vocês. Nós vamos agora para a conclusão agora, tá bom? Já a gente ficou. Foi bem longa essa aula aqui, mas a minha aula geralmente é mais longa mesmo. Um conceito bom. Mas vamos para a conclusão aqui. Nessa lição, estudamos o conceito, a estrutura, o propósito e alguns temas que perpassam o livro de Salmos. Vimos que esse livro era usado por Jesus na igreja primitiva. Aprendemos que ele é muito proveitoso para potencializar a nossa vida devocional diante de Deus. Assim, o nosso objetivo é que ao longo das 3 lições possamos orar melhor, adorar melhor, de maneira mais piedosa, servir ao Senhor de forma mais amorosa. Orar melhor, né? Adorar de maneira mais piedosa, servir de forma mais amorosa. Servir a Deus com amor. Essa conclusão é maravilhosa aqui. E nós vamos ver isso, né? Durante o trimestre, nos nossos sábados aqui, né? Vamos ver que nós conhecemos a estrutura de como funciona, as partes dos salmos. Vemos os temas também, né? E nós vemos que Jesus, ele usava, né? E Jesus, a igreja primitiva usava, né? Para adorar a Deus, né? E nos ajuda, né? Ter uma vida comum de devoção a Deus, de devocionais, né? E nos ajuda, né? A gente está mais perto de Deus, né? Nossa vida com Deus, né? Adorando Ele, buscando Deus, né? Que a gente possa, às vezes nós somos dificuldade de orar, mas essas lições vai nos ajudar, né? Isso no estamos esse trimestre, nós vamos entender melhor, né? De buscar a Deus, adorar a Deus, orar melhor, buscar a Deus piedosa, né? E servir a Deus de forma mais amorosa, com amor, né? Nós temos que amar a servir a Deus, nós temos que amar a servir a Cristo, nós temos que amar a buscar Ele todos os dias da nossa vida, né? Porque Ele nos criou, Ele nos transformou, Ele te deu vida para que a gente estivesse aqui hoje, né? E isso tem que agradecer a Deus. Nós temos que louvar a Deus, porque Ele pode, Ele te salva, Ele te cura, Ele te liberta, né? E Ele nos liberta, né? E por isso que devemos buscar Ele, né? Porque Ele tem poder para nos salvar. Ele nos salvou com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e tem poder para salvar a sua vida. Amém? Para a conclusão, nós vamos fazer uma oração final, né? Eu quero agradecer desde já a paciência, esse período aí de aula. Foi um pouquinho mais longa essa aula, né? Que foi mais para aprendizado. Eu quero otimizar mais o tempo de aula, 1h30, né? Otimizar o tempo de aula, acho que foi muito grande, mas foi de extrema importância essa aula. Vocês, sinceramente eu queria gravar live também, só que quero fazer uma aula ao vivo, só que infelizmente agora eu não tenho estrutura, né, técnica, né, não tem estrutura técnica, né, só até mostrar pra vocês, se der aqui, vou mostrar, vocês vão ver aqui eu ver a coisa, mas essa coisinha aqui que eu tenho aqui, deu problema nessa câmera aqui, tô no celular aqui, e a estrutura fica complicada para gravar, né, tô gravando aqui no improviso aqui, né, a câmera deu problema, tinha uma bica aqui, né? Eu tenho que usar gambiarra aqui, usar o celular aqui no caso. Mas eu quero agradecer a Deus, né? Então nós vamos orar, vamos agradecer a Deus que possamos estar na próxima aula, que nós vamos estudar sobre o caminho do justo e do ímpio, né? Vamos estudar isso daí. Vamos estudar isso daí, sobre isso daí. Eu tenho uma próxima aula para vocês. Aí, beleza? Vamos orar. Deus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por essa aula, Senhor Jesus, que o Senhor nos concedeu. Te conhecemos, Senhor Jesus, no livro dos Salmos, Senhor Jesus. Te conhecemos, Senhor Jesus, mais da sua palavra, Deus, mais da sua graça, mais do seu amor, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, que esse ensino, Pai, venha ser de bênção, seja de seus filhos, Pai, que esse ensino, Pai, venha ser de ensino de cada um dos seus filhos, para que está assistindo, Pai. Seja os pais que estão assistindo, seja os jovens que estão assistindo, seja os adultos que estão assistindo, Senhor Jesus, abençoa, Pai, a vida de cada um, Senhor Jesus. E que a gente possa aprender, Pai, te buscar, Pai, verdadeiramente melhor, Pai, na sua presença, Deus. Que a gente venha fazer o nosso melhor, Pai, para te servir, para fazer o melhor, Pai, na sua presença, Deus.
Muito obrigado, Senhor Jesus. Te agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém. E amém, Jesus. Eu quero agradecer de verdade, tá bom? De cada um de vocês e que Deus venha abençoar de cada um de vocês, amém? Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu, obrigado, Deus abençoe.